precisando, né? Lá no livro de Levítico, nós vamos ler no capítulo 6, nós vamos ler versículo 12 e versículo 13. Já está aqui, ali você pode acompanhar, e diz assim o texto, mantendo o tema da pregação de hoje, olha o tema, vamos ler o tema, vamos lá, mantendo as chamas acesas. Quem está com a chama acesa aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Meu Deus, essa chama está apagadinha, irmão. Vamos ver se melhora aí dessa vez. Vamos lá, vou dar a oportunidade. Cheguei de novo. Botão. Vamos lá, como é que está a chama aí? Quem está com a chama acesa, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Agora sim, vamos lá. Então, a gente precisa manter a chama acesa, irmãos. É interessante que hoje nós estamos aqui e a gente está hoje comemorando, né, que é sempre o segundo domingo de cada mês, nós temos a ceia do Senhor, que é a lembrança da morte e da ressurreição de Cristo. E, de certa forma, a gente está lembrando de um sacrifício que foi feito por amor, um sacrifício que Deus não cobrou para fazer, mas Ele só fez isso porque a chama dele estava acesa. Sabe? É porque ele veio com essa intenção de salvar o homem, e ele cumpriu o propósito aqui na terra. E diz o texto ali, vamos ler, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa era a função dos profetas da época, porque, afinal de contas, naquele tempo havia uma intermediação. Alguém tinha que intervir no processo de se apresentar a Deus as nossas confissões do pecado, e o sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. Então, todas as vezes que o homem pecava, ele deveria levar até o sacerdote nesse altar, e lá então ele ia pedir perdão pelos pecados. E aquele sacerdote, ele ia ser o meio, né, que iria até Deus para apresentar a oferta sobre aquele pecado. E muitas vezes acontecia da seguinte maneira, né? Tinha pecados, vários pecados, tinha pecados grandes, pecados pequenos. Então, a pessoa, para cada tipo de pecado, ela teria que levar um tipo de animal diferente, ou uma ave diferente, ou também vegetais. Então, tinha alguns que chegavam lá, era o preço, né, ou para pagar o pecado, era uma pombinha. Não, o teu pecado você pode trazer uma pombinha. A pessoa pegava a pomba e levava a pomba. Aí chegava lá, cortava o pescoço, porque todo pecado, ele teria que ser perdoado através do sangue. E por isso que Jesus foi na cruz do Calvário e verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas naquele tempo era assim, o cara pecava, cada vez que pecava, levava a pombinha. Aí tinha uns que um pecado era maior, aí ele falou assim, isso aqui tem que ser uma ovelha, né? Aí levava a ovelha, e a ovelha já pegava, já cortava, e aí botava lá também, já queimava também no holocausto, né? E colocava tudo lá para purificação. Tinha uns que pecavam tanto que tem que levar um boi daquele grandão, né? Completo, né? Aí tinha que fazer aquele churrasco, né, maravilhoso lá para Deus, né? E era assim. Mas hoje, graças a Deus, nós não temos mais isso. E nas Sagradas Escrituras nós vemos isso como uma participação importantíssima, sabe? Essa
forma do sacrifício. É um elemento em que o fogo tinha que estar presente o tempo todo, que o fogo deveria estar ali queimando durante todo o tempo. E em diversas ocasiões nós encontramos este elemento sendo manifestado pelo próprio Deus. E olha só, pode passar. Passa para o próximo, por favor. E olha, aquilo que eu li ali, nas Escrituras, vemos uma participação importantíssima deste elemento chamado fogo. Em diversas ocasiões encontramos este elemento sendo manifestado pelo próprio Deus. Olha ali, lá em Levítico 9:23 diz a palavra: saiu fogo do Senhor. E em Deuteronômio 4:24, Deus é um fogo que consome. Deuteronômio 5:4, Deus fala no meio do fogo. 1 Reis 18:38 diz: caiu fogo do Senhor. Jeremias 23:29, ele fala: a palavra do Senhor é como fogo. E lá em Mateus 3:11 diz: batiza com o Espírito Santo e com fogo. E muitas outras tem temas na Bíblia, versículos que falam sobre apresentando Deus como fogo. O próprio Moisés, como a gente vê que ele vai lá para o deserto e está apacentando as suas ovelhas, ele foi para o monte e de repente ele viu a sarça ardente. E essa sarça era uma árvore que pegava fogo, e o fogo não se consumia. Moisés, então, quando olha aquilo, ele fica surpreso, ele nunca havia visto nada igual. Então ele se aproxima, e quando ele se aproxima, lá do meio do fogo veio uma voz e dizia que aquele era Deus, que estava agora chamando Moisés para uma missão diferente. Moisés precisou ter lá o contato com fogo para conseguir, de certa forma, força para caminhar na sua missão que havia Deus dado a ele, que era de libertar o povo de Israel do Egito, era para trazer salvação para aquele povo. E Moisés, então, depois desse dia que ele esteve ali na presença de Deus como fogo, a vida dele pegou fogo mesmo, irmãos. Foi fogo para tudo quanto é lado, porque o que aquele homem fez e ao mesmo tempo o que ele passou foi muita luta, mas Deus honrou. Deus instruiu a Moisés a ordenar a Arão e aos seus filhos a observarem a lei do holocausto, seguindo todas as suas tradições, incluindo a ordem para o sacerdote não deixar o fogo do altar se apagar, e tendo o compromisso de retirar as cinzas e colocar o combustível, que é a lenha, a cada manhã. Essa era a função do sacerdote. O sacerdote tinha essa responsabilidade, e nós hoje também temos a nossa responsabilidade. Precisava manter o altar limpo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos achando que essas coisas são lá do passado, mas só que o lugar onde a gente tem um relacionamento com Deus, irmãos, pode ser chamado de um altar. E só que esse altar ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele tem que ser tratado da melhor maneira possível. Porque Deus hoje, ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus hoje habita no corpo nosso, que é o templo do Espírito Santo. Esse é o altar desejável de Deus, onde nós estamos aqui e recebemos o Espírito Santo de Deus. Então Deus deu essa instrução a Moisés. E fazendo aqui uma analogia destes elementos que acabamos de citar, nós podemos entender que, primeiro, pode passar, leia comigo ali, os sacerdotes são constituídos sacerdotes de Deus. Olha só, os sacerdotes, eu pergunto, quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Tu és sacerdote? Tem certeza disso? Olha, tem certeza? Claro que tem, porque é isso que aconteceu. Antigamente tinha um sacerdote para apresentar diante de Deus o povo. Aliás, tinha vários naquela época, né? Que eram colocados, mas o povo era muita gente.
Então, cada sacerdote, às vezes, apresentava um monte de gente e os sacrifícios dessas pessoas diante de Deus. Só que agora, irmãos, isso acabou. Aqui está dizendo que todos que são purificados pelo sacrifício de Jesus. Quem aqui já foi purificado pelo sangue de Jesus aqui, levanta a mão, irmão, dá um glória a Deus. Você foi, sim ou não? Então você é um sacerdote de Deus aqui na terra. E você é responsável também para que o altar de Deus esteja limpo, saudável e com a sua lenha preparada para o fogo, porque o fogo não pode se apagar. Não pode se apagar. E nós queremos, irmãos, né? Inclusive, quero elogiar aqui, né, o nosso grupo de mulheres, né, daqui da igreja, que ontem nós tivemos um encontro, e o encontro foi top. O que você estava fazendo lá, pastor, né? Talvez você está dizendo, é a mulher, mas eu fui lá levar, e aí fiquei lá na casa do vizinho, eu fui dando uma espiada em tudo, e foi uma bênção, porque a gente viu mulheres queimando lá no monte, mulheres que estavam ali adorando. Quem é que foi lá? Levanta a mão aí, né? Foi bom ou não foi? E quem é que não foi? Quem não foi lá? Vamos lá. Olha só, né? Perderam uma baita de uma programação que foi muito linda, né? E isso eu quero também parabenizar as mulheres pelo dia de ontem. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e eu quero aqui, em nome de Jesus, né, dar a vocês também os meus parabéns, porque realmente vocês são importantíssimas para nós. Eu estava dizendo hoje de manhã aqui no culto, falando com eles e falando assim, meu Deus, o que seria de mim sem a Elma? Cadê a Elma? A Elma está por aqui? Não, deve estar lá fora, lá vendo alguma coisa, né? Mexendo em alguma coisa por aí, ou vendo lá como é que estão as crianças, né? Mas ela é importantíssima. Eu fico olhando assim, meu Deus, o que eu seria sem a Elma, né? O que eu seria? Tem outro homem que está igual a eu, levanta a mão, quem é que está aí, ó? Fala a verdade, né? Geralmente todo mundo, né? A Fátima olhou para ver se ele tinha levantado. Se não levantasse, eu vi o olhar aí, ó. Eu vi o olhar, que foi esse olhar, foi 43, né? Se ele não levantasse, meu Deus, ainda bem que tu foi esperto, né, rapaz? Glória a Deus, né? Mas foi assim, é tremendo o que Deus faz através da mulher, porque também vocês são sacerdotisas da nossa casa, porque dentro de cada casa tem que haver um sacerdote, mas o sacerdote tem que ter a sua esposa também, para que a gente possa dirigir. Então, que Deus possa estar abençoando, sabe? E aqui nós vamos ver essa palavra na qual que nós estamos falando sobre o sacerdote, 1 Pedro 2,9, olha só o que diz, vamos ler juntos, vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que coisa tremenda esse versículo, irmãos. Olha do que aqui, quando Pedro vai falar, e ele está inspirado por Deus aqui, irmãos, ele está falando ali, ó, vós sois geração eleita. Muitas vezes nós pensamos assim, ai, graças a Deus. Não, foi Deus que nos elegeu para estarmos nessa posição de sacerdotes. E ele diz ali, ó, sacerdócio real, porque nós não servimos a qualquer um, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive para todo sempre. E por isso, irmãos, nós devemos ter essa alegria de Pedro falar aqui, sacerdócio real. É o que nós temos aqui como objetivo, de servir o rei. Você é sacerdote estabelecido por ele, porque você reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, e ao mesmo tempo você está servindo ao reinado dele aqui na terra. E ele diz, nação santa. Nós somos a nação de Deus, irmãos, aqueles que foram escolhidos por ele, e nós estamos aqui para proclamar o tempo todo o evangelho do nosso Jesus Cristo, o evangelho que vai transformar esse mundo, o evangelho que transformou a minha vida.
Eu não estou falando de um evangelho desconhecido, eu não estou falando de alguma coisa que alguém me contou, mas eu estou falando de algo que aconteceu na minha vida, irmãos. Eu fui transformado, e porque fui transformado, eu fui escolhido, e Deus me deu o poder de ser chamado para Ele uma nação santa. Ponto 2, irmãos, olha só. Segundo, o altar. O altar simboliza a nossa vida espiritual, simboliza o nosso coração, simboliza a nossa comunhão com Deus. O altar tinha que estar sempre organizado, né? Sempre organizado, limpo e preparado para ser usado para o sacrifício. Isso é o que Deus espera de cada um de nós aqui nessa noite. Assim como Jesus, ele foi preparado para poder ser ali sacrificado. Ele foi um holocausto que Deus deu para pagar o nosso pecado. Mas Jesus tinha pecado, irmãos? Sim ou não? Não tinha pecado. Foi o justo pelo injusto, o limpo pelo impuro. Foi isso que aconteceu, e graças a Deus por isso. E ali disse ali, ó, a pergunta que tem. Cabe aqui uma pergunta: como está o seu altar? Porque o altar, irmãos, naquele tempo precisava ter um altar lá no templo, porque o lugar de pedir perdão era no templo. Mas a partir do momento em que Jesus, lá no Monte do Calvário, ele foi crucificado, e quando ele passou a vida dele, que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas se seja feita a tua vontade. E aí, Jesus lá, ele falou assim: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. E a partir daquele momento que ele fez a entrega do espírito dele, diz que quando ele passou, né, a vida dele, que ele perdeu a vida, a cortina do templo que separava o santo lugar rasgou de cima para baixo. E quando houve esse rompimento da cortina, era Deus dizendo que agora nós não precisávamos mais de alguém para interferir nesse processo de perdão de pecado. Você não precisava mais ir para um sacerdote, mas agora você que se tornou e acreditou em Cristo Jesus, você se tornou o próprio sacerdote. E por isso agora nós não precisamos de pessoas que vão levar para nós, a Deus, os nossos pedidos. Os intercessores, né? Como diz muitas igrejas aí, que a gente tem que ir lá primeiro e pedir lá para o santo e falar assim: olha, eu estou aqui te pedindo, São Pedro, Maria, tantos. Não, irmãos, nós não precisamos mais disso. Nós precisamos ir direto ao Pai. Nós precisamos, hoje temos a cortina rasgada e o véu se rasgou e nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos ir lá e falar com Deus e falar assim: eu estou aqui, Senhor, e essa semana ou esse dia eu pequei e eu estou aqui querendo perdão pelos meus pecados. E a partir da confissão do pecado, irmãos, nós seremos perdoados. Como é que está o seu altar, irmãos? Será que o seu altar está limpo? Como diz aqui em cima, né? O nosso coração, a nossa comunhão com Deus, o altar tinha que estar sempre organizado, limpo e preparado para ser usado para o sacrifício. Você já fez isso? Olha só o que está escrito ali em Mateus 25, 23 e 24. Assim diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta no altar. Sabe, você precisa estar com o coração em dia, você precisa estar com sua vida regularizada,
Você não pode fazer qualquer coisa, irmãos, porque quando você chegar diante de Deus para pedir perdão, aí Deus já fala assim: vem cá, meu amigo, você veio aqui pedir perdão, mas é engraçado, porque tem uma pessoa que te pediu perdão, mas você não perdoou. E a Bíblia diz lá na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem o quê? Ofendido. E não nos deixai o quê? Cair em tentação. Você olha que a oração é que quando a gente vai pedir a Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer receber o perdão, mas a gente às vezes não quer dar o perdão. Então eu preciso organizar isso na minha vida, para que esse processo aconteça de uma forma natural, onde eu, quando chegue na presença do Senhor, com o meu coração limpo, com o meu altar limpo, Ele possa receber ali o meu pedido de perdão. E aí eu sou lavado e regenerado na mesma hora, porque Deus ouviu a nossa oração. Olha o que acontece ali em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo está dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha só que coisa linda! O corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. E o que você tem feito com o teu corpo, irmãos? Com o que você está liberando para que seu corpo faça? Porque a carne, ela sempre procura as coisas desse mundo, sim ou não? É verdade ou não é? A vontade que dá. Não adianta dizer que você é um homem aí, Deus de Deus, e falar assim: não, eu não sinto nada. Se tu não sente nada, você está morto. Se você não sente nada, você já passou. Mas é incrível como a gente batalha no nosso dia a dia. E aí eu sempre lembro que todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu lembro é do meu Deus. Eu abri os olhos de madrugada, e muitas vezes eu acordo muito cedo, irmãos, né? Eu acordo cedo, perdi o sono, e aí daqui a pouco, quando eu abro meu olho, aí eu, glória a Deus, cara, eu estou aqui na presença do Senhor, e eu começo a falar com Deus: Deus, me ajuda. Esse dia eu sei que vai ser mais uma batalha, esse dia eu sei que o inimigo vai tentar me pegar de algum jeito, e eu sei que vai ter um monte de tramóia contra mim, tentando me fazer desistir, tentando fazer com que eu abandone os projetos que o Senhor tem na minha vida. Mas, Senhor, eu quero aqui, no início da manhã, colocar a minha vida na Tua presença, sabe? Eu estou ali, colocando no meu altar já, sabe? O cordeiro, né? Que sou eu mesmo, né? Que estou ali para poder ser sacrificado ali, já dando a Deus a oportunidade de abençoar a minha vida, irmãos. E isso nós precisamos, mais do que nunca, todos os dias. Nós precisamos aqui entender que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. E Deus quer agir na minha vida e na sua vida. Terceiro, irmãos, vamos lá. O holocausto, sacrifício, simboliza o quê? Vai mais uma vez, vamos lá. A nossa devoção a Deus. Também a nossa adoração e o nosso culto a Deus. O holocausto é aquilo que se apresenta, e é por isso que acontecia, por isso que tinha que ter muitos sacerdotes na época de Moisés, porque era muita coisa queimando ao mesmo tempo. As pessoas apresentavam um bezerro, um pombinho, um boizinho, e assim por diante. Aí vem os vegetais, né? Ali os legumes, tudo, e eles tudo colocavam, porque tinha que ser levado no fogo. Por que no fogo, irmãos? Porque o fogo purifica e queima, não é verdade? O fogo queima, mas ele também purifica, e é isso que tem que acontecer. O holocausto, lá em Romanos 12, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Vamos ler todos juntos, com entusiasmo aqui. Fala assim com o teu irmão: vai com força agora, vai, fala com ele, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aí quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aí levanta a mão, dá um glória a Deus, irmãos. Você quer isso, sim ou não? Tem certeza que você quer? Tem certeza que você quer? Se você quer isso, então, você precisa fazer o que está primeiro lá em cima. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelo quê? Compaixão de Deus, que apresenteis os vossos, como que? Holocausto. Sacrifício é o holocausto. E aí, vamos lá? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o entendimento que a gente deve ter, irmãos. Que eu todos os dias, assim como Cristo, que nós estamos aqui daqui a pouco, e vamos comer o pão dele que foi partido por nós, vamos tomar aqui, o cálice que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado. Ele se sacrificou para que eu pudesse ser salvo. Nós também, irmãos, devemos, de certa forma, irmãos, também nos apresentar como esse sacrifício, não para ser salvo, porque nós não precisamos mais de fazer nada para a salvação, porque Cristo já fez. Amém, igreja? Cristo já fez, o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado, mas eu e você precisamos entender que precisamos colocar o nosso altar diante de Deus limpo, puro. Para isso eu preciso me apresentar. Eu não tenho que apresentar a minha esposa como sacrifício para a minha casa, eu não tenho que apresentar a minha filha, a minha neta, não, eu tenho que apresentar a mim mesmo. Nós não podemos tomar conta da vida espiritual do outro, cada um é por si só, irmãos, e nós precisamos mais do que nunca fazer isso, apresentar o nosso corpo a Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, porque nós precisamos ir para o fogo, irmãos. Eu preciso ir para o fogo todo dia, eu preciso ir para esse lugar onde vai purificar. Vamos lá, o quarto agora, vamos lá, aí chega a lenha, vamos lá, a lenha faz o quê? Simboliza as nossas súplicas, orações a Deus. É o combustível que mantém as nossas vidas, o quê? Acesas na presença do Senhor. Sem oração? Sem oração? Sem oração? Não há fogo, irmãos. Não há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar. Não é isso que a gente pede, sim ou não, irmãos? É ou não é? É isso mesmo, e é interessante que ali está com uma clareza tremenda que qualquer um aí pode entender. Não é dificuldade nenhuma, porque o crente que ora, irmão, você pode ter certeza que ele vai queimar. O crente que se prostra diante do altar de Deus, na sua oração, você pode ter certeza que ele será ouvido. O crente que tira tempo para se relacionar com Deus, vai ter intimidade com o Pai o tempo todo. E por isso, irmãos, esse é o caminho que nós precisamos tomar. E é por isso que o tema do ano diz o quê? Quem lembra aí do tema do nosso ano? Vamos lá. O que é? Uma igreja que ora, vive e compartilha o amor de Deus. Vamos lá de novo. Uma igreja que ora, vive e compartilha o amor de Deus. Uma igreja que ora, irmãos, ele consegue ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Quando a gente ora, é como se a gente estivesse colocando lenha no altar. É como se a gente estivesse ali queimando e falando, Senhor, mais fogo, porque eu preciso queimar da minha impureza. É interessante que a Bíblia fala que o ouro é purificado através do fogo. O ouro bom mesmo, irmãos, quando você pega aí para botar aqui na aliança, desse jeito, se tu pegasse ele na origem bruta dele,
não seria uma coisa bonita dessa. Mas depois que ele vai para o fogo, tira todas as impurezas, aí então ele fica um metal valioso, um metal que tem um grande valor, por causa que ele foi purificado pelo fogo. Assim também nós, irmãos, no nosso altar, devemos, de certa forma, colocar a lenha, e a lenha é através das nossas orações a Deus. Ela é o combustível para que a gente realmente possa manter a nossa vida acesa durante todo o tempo. Se o crente não ora, ele vai morrer. Se o crente não estiver com os joelhos dobrados diante do Pai todos os dias, irmãos, ele vai ser consumido pelo pecado. E nós precisamos acordar como igreja para isso. Olha só o que diz ali em Provérbios 26, 20. Provérbios é muito bonito, ele diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Olha só, é verdade. Não tem aquele ditado aqui no Brasil? Quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade? Se há um intrigante, né, vai ter briga. Se o cara não desistir, vai ter. E é o que está dizendo assim: havendo intrigante, cessará a contenda. Não havendo, né? Não havendo intrigante, cessará a contenda. E é a mesma coisa. Se não tiver oração, irmãos, não haverá fogo. Não haverá um crente cheio do poder de Deus. Não haverá um crente que terá revelação de Deus, porque através disso é na intimidade que a gente conhece verdadeiramente Deus. Talvez você esteja aí falando: tá, esse pastor mais uma vez falando sobre oração, porque a oração é o combustível que a gente precisa para chegar até a presença de Deus em tudo que a gente necessitar. O quinto, agora, o fogo. Fogo simboliza o quê? Você acredita nisso mesmo? Você acredita que o fogo simboliza a presença do Espírito Santo de Deus? Então, aonde tem fogo, tem Espírito Santo. Muitas vezes o pessoal fala que o pessoal da Igreja Batista é frio, né? Alguns dizem por aí, mas não todos, irmãos, de maneira alguma, porque o Espírito Santo habita na nossa vida, e se habita em nós, nós somos fogo de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos queimar a cada dia, deixar que esse fogo possa não só moldar a nossa vida, mas moldar a vida daqueles que estão ao nosso redor. E é isso que serve. O Espírito Santo não está ali como alguma coisa para enfeitar o seu corpo, mas ele está ali para capacitar o seu corpo para fazer o trabalho que Deus deixou para cada um de nós. Está me entendendo? Se você não fizer o trabalho que ele deseja, que é realmente falar de Jesus Cristo aos outros irmãos, esse Espírito Santo vai estar lá. Daqui a pouco é igual água parada. Você pega um lago e põe um lago lá, mas não tem saída de água. E a água fica ali, anos e anos, ela vai apodrecer, não vai servir para nada, vai se encher de bactéria. E é isso que acontece com o crente quando ele não transborda, quando ele não distribui o que ele recebeu, ele vai ficar com aquilo dentro dele, vai apodrecer. É igual o maná lá no deserto, que as pessoas falavam assim: eu vou guardar para o outro dia, mas Deus falou: olha, você vai pegar o maná que você vai comer a cada dia, se pegar mais vai se estragar. E um monte de gente levava mais. Eu vou ser precavido, vai lá que amanhã Deus não dá. Foi lá e guardou. Quando chegou lá, estava tudo podre. É assim que acontece na vida do crente, quando ele não transborda, quando ele não dá aquilo que ele recebeu. Nós precisamos pedir a Deus que ele possa queimar, que a Igreja Batista de Navegante seja uma igreja que está sendo batizada com fogo de Deus, sim, o fogo do Espírito Santo, irmãos, para que a gente possa ver milagres e prodígios acontecendo, não simplesmente para que a gente seja exaltado de maneira nenhuma, mas para que nós possamos ver os resultados de Deus. Olha só o que diz Mateus 3,11, vamos ler: e eu, em verdade, vos batizo para o arrependimento,
mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com fogo. É o que João Batista está falando. E foi com esse batismo que eu fui batizado, irmãos. Foi com essa glória. Tem muitos dizem aí que esse fogo aí é aquele fogo que vai queimar as pessoas, né? Quando vão para o inferno. Mas eu não acredito, porque aqui está se referindo à igreja do Senhor. Quando ele está falando aqui, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para os de fora, mas ele está falando para nós. E ele está dizendo que o batizará com o Espírito Santo e com fogo, que também simboliza o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Infelizmente, nós temos aí algumas teologias, né, e que alguns pensam dessa forma. Aí tem aquele grande debate. Mas isso é algo tremendo que João Batista está anunciando. E observando esta apresentação, entendemos que precisamos preservar o nosso altar em chamas por alguns motivos importantes, tais como, vamos lá, pode passar. O fogo afasta os predadores. É uma das coisas que acontece com o fogo, irmãos. Ele afasta os predadores, né? E eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre isso. O fogo na Idade Média era usado para vários fins, e um deles era para afastar os predadores que rondavam as comunidades e acampamentos. É bem verdade que os predadores deste mundo têm se... Estava falando do fogo aqui também, ó. Esse negócio aqui está vivo, hein? E hoje de manhã fez a mesma coisa, né? Interessante. Vamos lá, vamos voltar aqui. É bem verdade que os predadores deste mundo têm se camuflado a cada dia, tentando enganar as pessoas, e principalmente o povo de Deus. Preste atenção. Você é povo de Deus? Então preste atenção. Com os seus disfarces, como a mídia, por exemplo, as televisões, os canais de TV, com os seus programas indecentes, profanos, cheios de misticismo e pecado, passando uma imagem invertida dos valores bíblicos, pregando aquilo que a Bíblia condena como pecado. Programas que mostram abertamente a prostituição, o adultério, a vida fácil como algo normal. E aí ainda tem aquela turma que a gente encontra no nosso meio. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Claro que tem, irmãos. Você pode ter certeza que nos últimos anos, o que foi a mídia, né, do Brasil e do mundo foi um movimento voltado contra principalmente os propósitos de Deus aqui na terra. Nós vimos o que aconteceu. Nós vimos como ele começou a buscar nos seus programas, nas suas novelas, nos seus filmes, e colocar um monte de coisa que Deus não se agrada. E muitas das vezes, nós, como servo de Deus, que estamos lá assistindo, estamos vendo essas coisas e não rejeitamos isso. Aceitamos e colocamos isso dentro da nossa casa. Eu e minha esposa, outro dia, estávamos vendo um filme, vamos ver um filme, né? A Elma é apaixonada por filme romântico, né? Então, ela falou assim, eu quero ver um filme romântico. E ela foi procurar na Netflix. Eu falei assim, na Netflix não vai, Netflix não presta, essa coisa do diabo, esse treco, não, procura outra. Aí ela, não, mas tem uma aqui que parece ser legal. E ela foi lá e colocou. E quando ela colocou, e aí eu fiquei observando. Cara, não demorou 2 minutinhos, né, Elma? 2 minutinhos, na mesma hora já começou. Olha, pode tirar. Vamos tirar isso aqui, vamos lá. Aí fomos lá para o YouTube. Aí o YouTube, tu chega lá no YouTube, irmão, meu Deus, tem cada filme top, né? Legal pra caramba, gente. Você vai lá e pega, vê uma pureza tremenda. Vai falar de relacionamento, mas não tem sexo, não tem nada. Você vai ver lá marido que está lá buscando, vamos orar aqui, sabe? E na Netflix não tem mais isso, irmãos. Acabou tudo. E aí, se eu
fico abrindo mão, sabe o que acontece? Os predadores vão atacar a minha casa. Está eu e a Elma sozinho. A gente não tem mais Priscila. A Priscila já está lá com a filha no colo lá atrás, andando. A Anne já vai casar agora, né? E aí, por diante, mas tem eu e ela. E nós precisamos nos cuidar. Porque sabe o que acontece? A nossa mente é contaminada. E o diabo, ele vai devagarzinho, de mansinho, olhando tudo quanto é pecado, e vai querer colocar aquilo ali. Daqui a pouco, se a gente vê, a gente está vendo filme cheio de prostituição. A gente está vendo cenas ali que não convém a um homem e uma mulher de Deus. E eu faço a você, irmãos, esse agravo aqui sobre essas coisas, para que você pense muito bem nisso, porque isso é uma coisa que pode te levar por um caminho que não tem mais volta. Muitos casamentos, às vezes, acabam por essas coisas entrarem dentro da nossa casa, sem contar na na pornografia, que a pornografia está liberada, e a gente vê isso acontecendo em tudo quanto é lugar. Antigamente a gente precisava sair da nossa casa para pecar, mas agora a gente tem dentro da nossa casa o lugar que pode acontecer o pecado a qualquer hora, e nós precisamos mais do que nunca. O fogo afasta o predador. Se você está cheio do fogo de Deus, o diabo não vai te enganar, ele não vai te enganar de maneira nenhuma. Então, acenda o fogo espiritual da tua vida, meu irmão. Segunda coisa, vamos lá, pode passar. O fogo consome a matéria, né? E isso é importante, irmãos, porque se tem um negocinho que gosta de pecado, é a nossa carne, sim ou não? Gosta. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava, irmão. Sim ou não? É verdade ou não é? Todo pecado, de certa forma, tem um prazer. Você vai lá para você dar uma volta no cara, né? Você está lá para, de repente, você sabe que vai ganhar um dinheiro a mais, se tu falar uma mentira, você vai lá, pega um carro que está todo destruído, mas você só fala elogio. Olha, esse carro aqui é top. E pai, o cara fica até com água na boca. Meu Deus, vou comprar esse carro, que esse carro é o que eu preciso. E aí ele vende, daqui a pouco, quando chega lá, o carro está batendo dali, quebrado de lá. E o cara está lá sorrindo, porque ele fez um negoção, porque trapaceou o camarada. Mas isso não convém a nós cristãos, em nada a gente pode fazer isso, irmãos. Nós precisamos, irmãos, ter a certeza, e esse fogo tem que queimar a nossa matéria, porque a nossa matéria é muito dinheirista. A gente gosta de dinheiro às vezes, e a gente precisa, de certa forma, irmãos, entender que quando a gente passa a perna numa pessoa hoje, você pode ter certeza que um dia vai voltar o troco para você, porque tudo que se planta, é isso aí. Então, tome cuidado. Olha só o que diz aqui. Eu vou dizer, o fogo consome a matéria. Vou ler aqui para você. O fogo tem o poder de destruir toda a matéria e organismo, vivo como carne, ossos, etc. Assim como a carne do sacrifício tinha que ser queimada no fogo, a nossa carne e desejos carnais desordenados também devem ser queimados pelo fogo do Espírito Santo. Onde há fogo, não pode haver carne. Mas o que tem acontecido, infelizmente, são pessoas dizendo que são cheias do fogo, mas são guiados pelas paixões da carne. Que o Senhor continue nos dando discernimento para entendermos que onde há fogo, a carne tem que morrer. Aonde tem fogo, irmãos, vai ter que morrer. E é isso que Paulo lutava. Olha só o que está escrito lá em Romanos 8, versículos 6 e 9. Olha só o que diz. Diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo está dizendo para a igreja, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Paulo fala muito forte que a inclinação da carne é para a morte. E é por isso que hoje eu venho trazer aqui esse apelo para a igreja batista, para que a igreja seja uma igreja do fogo, do Espírito Santo, não de fogo estranho, não de fogo que vem de outros lugares, mas do fogo de Deus, irmãos. Nós precisamos, como igreja, ser limpos, renovados e deixar que a nossa carne seja queimada completamente para a glória de Deus. Sabe? Pode passar. Quando interpretamos a lei do holocausto, à luz do ensino do Novo Testamento, aprendemos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi definitivo, quer dizer, não precisa mais nada para a salvação. Em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos, de maneira alguma precisamos de outro, perfeito e eficaz. Ele realizou o verdadeiro holocausto e definitiva expiação. Quer dizer, quando eu estou falando aqui que você tem que colocar a sua vida no altar de Deus, apresentar o seu corpo vivo como sacrifício, eu não estou falando, irmãos, que esse sacrifício é para pagar o pecado, mas que esse sacrifício é para acabar com os desejos da sua carne. É para que você possa queimar aquilo. É interessante que esses dias até, eu estava falando com Festa, né? Eu fui lá na casa dele ontem, né? Foi onde foi o encontro das mulheres, e chegando lá, o Festa estava me contando que essa semana ele tinha pegado o pote que estava com os restos mortais do pai dele. Pediram para ele jogar lá dentro de um lago, né? E espalhar a pedido do pai, né? Então ele foi, pegou, e o pai dele era um homem desse tamanho, né? Dessa largura, grande pra caramba. E o potinho que estava ali, irmãos, era um potinho desse tamanhozinho aqui, que continha ali a carne dele e os ossos dele. Foi queimado tudo. E o que tinha ali era um pouquinho de pó, sim. Quer dizer, um homem daquele tamanho, ele se tornou simplesmente um punhadinho de pó. Porque nós não somos nada. E é isso que acontece. E o domínio que é capaz de ter sobre nós a nossa carne. E por isso precisa do fogo. E é por isso que nós não podemos ser um crente que esteja frio. Nós temos que ser crente que esteja quente o tempo todo. Olha só o que diz ali o Hebreus 9:12. Vamos ler junto? Não por meio... Vamos lá, gente, todo mundo junto, vamos lá. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção, a redenção que nos livrou da morte eterna, a redenção que fez de nós nova criatura, irmãos, é isso que nós precisamos. Então, o sacrifício de Jesus já foi feito, nós precisamos só manter a chama acesa, manter o nosso corpo. Olha ali o que diz: todos que são purificados pelo sacrifício de Jesus são constituídos sacerdotes de Deus. Foi o que nós aprendemos lá. Olha só o que diz em Apocalipse. Vamos ler todos juntos? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Foi isso que aconteceu, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, eu me transformei num sacerdote do Senhor. Glória a Deus, eu represento hoje o sacerdócio real. E por último ali, o coração do crente é o altar local de sua habitação. Vira para a pessoa que está do lado e fala assim: você é a habitação de Deus. Você possa ouvir um glória a Deus da sua parte, irmãos? Glória a Deus. O que somos nós para ter Deus dentro de nós, irmãos? Que grande honra a gente está aqui recebendo. Glória a Deus. Nós precisamos buscar. Pode passar. E aqui nós estamos terminando, né? Terminando. Olha só.
Eu queria contar isso aqui, irmãos, porque é importante. Portanto, nós aprendemos que precisamos preservar o fogo no altar do nosso coração para que nossas vidas constantemente sejam purificadas. Assim como o ouro que é provado pelo fogo, quando passamos pelo fogo de Deus, todas as impurezas e escórias vão saindo. O pecado sempre teve a intenção de manchar as nossas vestes. Lembremos do profeta Isaías, que só pôde ter plena comunhão com Deus após a morte do rei Uzias. Foi quando ele teve a visão do serafim que colocou em seus lábios uma brasa viva e disse-lhe, e é esse versículo aí, vamos ler? Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. E é interessante que logo depois desse acontecimento, teve Deus fazendo uma pergunta, né? Quem há de ir por mim? Né? Quem há de ir por mim? Foi a pergunta que ele fez. E aí, então, Isaías, depois que foi tocado pela brasa viva na sua língua, irmãos, então ele abriu a sua boca e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem há de ir por mim? E quem eu enviarei? E ele se prontificou e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É assim que Deus quer, crentes que possam se colocar na brecha para buscar verdadeiramente aquilo que Deus quer para a nossa vida. E esse, agora, pode passar agora. Eu queria que você lesse comigo, porque isso é para você, para mim também. Vamos lá. Nunca permita que esta chama venha se apagar em sua vida. Saiba que, preservando o fogo no altar do nosso coração, estaremos caminhando a passos firmes para a vida eterna com Cristo. E não se esqueça que para que haja fogo precisamos de calor, combustível, comburente, ou seja, palavra, oração e santidade. Nós precisamos, irmãos. Eu queria que nós pudéssemos nessa hora, sabe, declarar diante de Deus que nós precisamos mais dele, sabe? Vou chamar você agora para a gente passar para a ceia do Senhor. E nós vamos aqui, nessa noite, lembrar do sacrifício de Jesus, mas também estar disposto de colocar a nossa vida também em sacrifício, para que possamos ter uma vida digna diante dEle. Colocar diante de Deus os nossos pecados e pedir perdão para que Ele nos purifique. Amém? Vamos então partir para esse momento. Acho que vou pular. Vou convidar o pessoal que vai fazer um momento aqui para distribuir os cálices, por favor. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir o Thomas que põe lá em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23, né? Por favor. E diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine-se cada um que? Examine-se cada um que? A si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Amém, irmãos? Até aí eu queria convidar você, nessa noite, você que faz parte de uma igreja evangélica, está ali, participando dessa igreja ativamente, você está convidado para participar conosco dessa ceia. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não foi batizado, eu vou pedir que, conforme lemos aqui, irmãos, não é bom que você coma do pão, porque a Bíblia diz que você vai comer do pão e beber do cálice indignamente, sabe? Então, eu peço que você tome cuidado com isso. Você que já é batizado, você pode tomar, e você que não é batizado ainda, mas quer ser batizado, esse mês a PIB de Navegante vai ter